Oi! Se você chegou até aqui, você vai aprender um pouco mais sobre métodos comportamentais. Antes de tudo, você precisa entender que tem direitos sexuais e reprodutivos. Isso quer dizer que você tem o direito de decidir de forma livre e responsável se quer ou não ter filhos e quantos filhos deseja ter e em que momento da sua vida. Além disso, você tem o direito de ter informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos. Você é livre para exercer a sua sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e violência. Nesse folheto interativo você vai ter acesso aos métodos comportamentais. E o que seriam esses métodos? Eles também são conhecidos como métodos de abstinência periódica ou de percepção da fertilidade, ou também como métodos naturais. E eles são técnicas para obter ou evitar a gravidez, mediante a identificação do seu período fértil. É importante lembrar que a eficácia do método depende do uso correto e da cooperação de ambos os parceiros. A eficácia será maior se o casal não tiver relação sexual com penetração vaginal no período fértil. A disciplina, conhecimento do funcionamento do corpo e observação atenta são fatores indispensáveis para a utilização desses métodos. Vale ressaltar que este método não te protege contra infecções sexualmente transmissíveis. No período fértil, o casal pode namorar, trocar carícias, desde que tenha os cuidados necessários para que não haja o contato do pênis com a vagina. As vantagens desses métodos é que são baratos, naturais, sem efeitos adversos e também podem proporcionar para você o autoconhecimento. As desvantagens estão relacionadas com as altas taxas de falhas, pois requerem longos períodos de abstinência sexual e estão suscetíveis à irregularidade menstrual, e além disso não previnem contra as infecções sexualmente transmissíveis. O primeiro método a ser apresentado é da tabela. Conhecido também como tabelinha, é baseado na observação de vários ciclos menstruais para determinar o período fértil do seu ciclo menstrual. Se você quiser utilizar este método, deve ser orientada a marcar em um calendário durante pelo menos 6 meses o primeiro dia de cada menstruação, para verificar o número de dias que durou cada ciclo menstrual. E com esses dados, calcular o seu período fértil com a ajuda de um profissional da saúde. Método do muco cervical. Para utilizar desse método, você precisa ficar de olho na aparência do seu muco cervical. Mas o que seria esse muco? O cervical é uma secreção produzida no colo do útero pela ação dos hormônios femininos, que umedece a vagina e às vezes aparece na calcinha. O aparecimento desse muco indica que você está no período fértil e pode engravidar. À medida que se aproxima o dia da ovulação, o muco cervical vai ficando parecido com clara de ovo, elástico, transparente e escorregadio. E a vagina vai ficando mais úmida, facilitando a entrada dos espermatozoides no útero. Então, para utilizar desse método, você precisa ficar de olho na aparência do seu muco. O método de temperatura basal é um método conhecido como método térmico e é baseado nas alterações que os hormônios femininos provocam em seu corpo ao longo do seu ciclo menstrual. Para usar este método, a partir do primeiro dia de menstruação, você deve medir a temperatura do seu corpo pela manhã, antes de se levantar e depois de dormir no mínimo 5 horas. Deve anotar as temperaturas em uma planilha. Antes da ovulação, a temperatura basal é um pouco mais baixa, ou seja, a temperatura do seu corpo é mais baixa. Quando acontece a ovulação, a temperatura sobe alguns décimos de graus e permanece assim até a chegada da próxima menstruação. O método citotérmico está baseado na combinação dos métodos da tabela, do muco cervical, da temperatura basal e na observação de sinais e sintomas que indicam o período fértil da mulher. É importante você saber reconhecer os sinais e sintomas que podem indicar o seu período fértil, que são eles: dor ou aumento no abdômen, sensação de peso ou de inchaço nas mamas, mudanças no humor e no desejo sexual, aumento do peso e do apetite. E para finalizarmos esse conteúdo interativo, vamos falar do coito interrompido. No coito interrompido, o homem retira o pênis da vagina um pouco antes da ejaculação. Este método também é conhecido como gozar fora.
É preciso falar que este método não é indicado porque tem grande possibilidade de falha, pois o líquido que sai pouco antes da ejaculação pode conter espermatozoide. Às vezes, o homem não consegue interromper a relação antes da ejaculação. Outra questão a ser mencionada é que pode gerar tensão entre o casal, pois a relação fica incompleta. Para saber mais sobre esses e outros métodos, procure uma unidade básica e converse com um profissional da saúde.